Bem-vindos à aula sobre imperialismo e neocolonialismo. A gente vai abordar um pouco os motivos que levaram ao imperialismo no final do século XIX e até o começo do século XX. É muito importante para a gente entender o imperialismo, pensar nele como um neocolonialismo. O colonialismo, quando ele surge no século XV, com Portugal, com Espanha, ele tem um propósito muito claro de exploração das colônias para obter matéria-prima. Então, quantidades colossais de ouro e de prata foram tiradas da América pela Espanha, no Peru, né? O neocolonialismo ele tem uma proposta um pouco diferente, porque nesse momento, na Europa, a questão econômica ela é um pouco distinta. Então, quando a gente está falando de colonialismo originalmente, a gente está falando disso inserido numa economia mercantilista. Então, de extração de metal e sem ter uma grande preocupação com a produção. Então os países mais ricos eram basicamente os que tinham mais ouro, e os países que produziam, que vendiam, eles eram considerados de segundo escalão. Quando a gente está falando de neocolonialismo, de imperialismo, a gente está falando disso no contexto da Revolução Industrial, que começa no século XVIII na Inglaterra. Na Revolução Industrial acontece uma mudança das forças, das forças econômicas. A gente começa a ter uma preocupação maior com os mercados consumidores. Então, por isso que nesse momento, em alguns lugares, a escravidão já foi abolida, porque a preocupação é mais com o mercado consumidor do que necessariamente com a extração de matéria-prima. A segunda revolução industrial vai ser quando os outros países começam a entrar mais ou menos nessa dança. Então, na primeira revolução industrial, a gente tem basicamente a Inglaterra começando, depois a França, e na segunda revolução industrial começam a surgir indústrias nos países que se unificaram mais tardiamente. Principalmente, nesse momento, a Alemanha e depois o Japão. Porque a Alemanha ela vai se unificar em 1870, com Bismarck. A Itália, mais ou menos nessa época também, aquela federação de países germânicos vai virar uma coisa só, a Alemanha, sob o domínio, sob a liderança do que era o Reino da Prússia, e eles começam a fazer a própria Revolução Industrial. Como na Alemanha existia um grande número de minérios, principalmente de ferro, eles conseguem acelerar essa revolução. Então, apesar de terem começado muito mais tardiamente, no final do século XIX, a Alemanha ela já está num equivalente em termos de produção industrial com a Inglaterra. Se a Inglaterra, no começo do século, ela respondia por mais ou menos metade da produção industrial do planeta, no começo do século XX, quando o imperialismo está no seu auge, ela vai responder por mais ou menos 20%. Então, ela vê na Alemanha um rival muito importante. E o que acontece? Os países como a Inglaterra, mesmo Portugal, a Espanha, a França, como eles começaram essa colonização antes, então mais ou menos no século XV, XVI, eles tinham um grande número de colônias espalhados principalmente pela América e algumas na Ásia. O que acontece no século XIX, a gente começa a ter um processo de colonização também na África, que antes era mais inacessível por causa da medicina, da falta de medicina no caso, né? Entrar dentro do território africano era muito complicado. Os europeus eles tinham uma suscetibilidade a ficarem doentes, malária, febre, então uma série de coisas. Então a colonização na África nesse momento ela tinha sido feita basicamente na costa. No século XIX, com o avanço da medicina, eles conseguem ir além disso, né? Conseguem entrar no território e começam a fazer uma coisa que é a partilha da África, justamente. A gente chega nisso num momento. Quais são os interesses das potências imperialistas nesse momento? Eles se dividem basicamente em dois, em fatores econômicos e fatores ideológicos. Os fatores econômicos são justamente essa busca por novos mercados consumidores e mercados que sejam fornecedores de matéria-prima barata, para poder justamente escoar a mercadoria que eles não vão vender para países europeus e também para trazer os produtos que eles não têm acesso. Então, como que isso acontece? Por exemplo, a Inglaterra ela era a maior produtora de tecidos. Para poder produzir esses tecidos, esse produto industrializado, eles precisam de algodão. O melhor algodão vinha do Egito. Então o Egito fornecia o algodão, eles compravam o algodão, que
por ser um produto primário, então ele vai ser mais barato, né? E depois dele ser processado industrialmente, de ter seu valor agregado, ele pode voltar para o Egito, ele pode ir para outros mercados, custando muito mais. Tá? Então, nesse momento, os lugares que são dominados na empresa imperialista, eles são vistos como fonte de matéria-prima e também como mercado consumidor. Por isso que, por exemplo, a Inglaterra vai fazer uma pressão para o Brasil abolir a escravidão. Por quê? Se você tem escravos, que obviamente não recebem salário, você não tem quem consuma essas mercadorias. Quando você tem trabalhadores assalariados, você tem um outro possível mercado consumidor. Tá? Então, também eles levavam em conta os fatores ideológicos. Nessa época, mais ou menos na metade do século XIX, Darwin ele desenvolve a sua teoria da evolução das espécies, e alguns outros teóricos eles vão falar de uma espécie de darwinismo social, como se algumas raças humanas fossem superiores às outras. Isso é bom deixar claro que absolutamente não existe, não faz o menor sentido. Nesse momento, isso ainda era uma coisa debatida, né? Mas que não se sustenta. Então, os europeus eles acreditavam que a raça europeia ela era superior e por isso ela teria esse destino manifesto, essa obrigação de civilizar os outros povos. Nesse momento, eles estão pensando na evolução humana como uma coisa possível. Então, como se a gente começasse no nível básico da sociedade humana, e aí uma organização como a dos indígenas americanos, por exemplo, aos poucos progredindo para uma civilização grega ou romana, até chegar no que eles imaginavam era o ápice da civilização humana, que era essa economia do final do século XIX. Né? Então é uma época de muito otimismo, é uma época em que os europeus eles acreditavam que estavam chegando no futuro e que o futuro ele só trazia coisas boas. Cada vez mais as coisas seriam melhores. Essa é mais ou menos a ideia por trás disso. Né? Então essa missão civilizatória dos europeus seria justamente isso, trazer esse modelo de vida ocidental, esse modelo de vida baseado em consumo, esse modelo de vida baseado em você obter mais, você trabalhar, digamos, das 8 da manhã até as 10 da noite, então com um horário muito bem definido. Né? E isso seria, nessa acepção, melhor do que as formas tradicionais de organização. E o que acontece? Conforme eles vão se expandindo pelo mundo, eles fazem uma partilha, conforme esses países vão precisando se organizar e se adaptar uns aos outros, porque eles são rivais comerciais, né? Então, eles, por exemplo, na África, eles vão fazer uma convenção. Alguns territórios já eram colônias francesas e inglesas, mas os alemães, principalmente, eles tinham interesses em ter colônias ali também, eles não queriam ficar de fora disso. Então, eles conseguem dividir alguns territórios entre si. Então, o mapa da África, nesse momento, ele fica totalmente distribuído entre as potências europeias, com exceção da Etiópia, que vai ser depois conquistado, enfim. E nesse momento eles vão então mais ou menos fazer esses acordos entre si para poder ter um certo equilíbrio ali. Né? Entre essas potências antigas, a Inglaterra e a França, e essas potências mais novas como a Alemanha.